Esperemos, então, que a nossa sociedade, agora com as nossas posturas também, né, possam nos escutar muito mais e as nossas filhas, nossas futuras gerações também, elas possam participar muito mais ativamente desse processo e de tomada de decisão também, né? Porque é uma questão de tomada de decisão. E já que estamos falando então sobre isso, eu gostaria de saber, né, e também para informar a todo mundo que nos está assistindo, sobretudo as mulheres que assistem o Politicando, existe algum debate ou algum posicionamento a favor de criar políticas públicas para evitar, ou de criar leis também, né, para evitar essa violência obstétrica e de punição também essa violência obstétrica? Como está esse debate no Brasil? Existem iniciativas em diversas frentes, no âmbito do governo federal, já desde, como eu te falei, desde o governo FHC e mais aprofundadamente a partir do governo Lula. A gente teve um incremento de incentivos para redução de índice de cesáreas, então incremento de incentivo para a criação de centros de parto normal, para salas com recursos, com métodos de alívio para dor, para que a gente pudesse ter uma redução dos níveis cesárea para formação continuada de profissionais, para que tudo isso impactasse positivamente não só na experiência do parto, e também se atentando para a questão de que o parto vaginal ele traz inúmeros benefícios, né? Ele traz um benefício de custo, porque aquela mulher demanda muito menos do hospital, de tempo de internação, de recurso, é muito melhor para o bebê, porque traz muitos benefícios a curto e a longo prazo. Então, que é uma relação de ganha-ganha, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê, quanto para a instituição de saúde, desde que esses partos sejam devidamente assistidos. A gente não está falando em não fazer cesárea, é sempre bom frisar, né? Que ninguém aqui é contra a cesariana, mas sim que ela seja feita quando ela é necessária. Então, tem essas iniciativas do Ministério da Saúde, que acabam frutificando muito mais no setor público. No setor privado, a ANS tem tentado reduzir o número de cesarianas com algumas iniciativas, como, por exemplo, só poder marcar cesárea agora agendada a partir das 39 semanas, que antes podia ser feito antes, com a obrigação dos planos de saúde de fornecer as taxas de cesárea e parto normal dos seus médicos conveniados para as suas clientes, para que elas possam fazer uma escolha baseado nesse número, e muitas vezes elas pedem, inclusive, o atendimento particular e o reembolso, porque eu não encontro nenhum médico que faça parto normal pelo plano. Né? Então, as mulheres que querem ter parto normal e são atendidas pela rede privada também encontram meio que essa saga de ir atrás de um profissional que aceite, que atenda. E a gente tem também diversas outras iniciativas, como em âmbitos estaduais, tentativas de passar leis da violência obstétrica, né? Leis de acompanhamento de parto mais respeitoso, as leis das doulas, que tem alguns lugares que as leis são municipais, outros lugares as leis são estaduais, mas a gente ainda não tem uma lei federal que determine sobre isso, então depende de cada localidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem contra-ataques, né? Como, por exemplo, aqui na cidade vizinha Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é bem do ladinho aqui da minha cidade, esses tempos tentou-se passar uma lei para garantir os direitos da mulher durante a gestação, o parto, denominar o que seria violência obstétrica, tudo. E os vereadores, articulados com o Conselho de Medicina e com o Sindicato Médico, propuseram uma outra lei que fala do parto seguro, que determina deveres para a gestante, que pune a gestante se não faz o pré-natal adequadamente, que diz que é dever da gestante que o plano de parto dela se adeque àquilo que o médico faz. Então, assim, os desejos da gestante só podem acontecer na medida daquilo que o médico aceita. Então, a gente tem também esses ataques muito duros aos direitos e autonomia das mulheres que seguem indo e passando. Essa lei não passou ainda, mas tem sido uma luta muito árdua para que se consiga segurar isso, porque tu imagina que retrocesso, né? Para toda uma região tu ter uma lei desse tipo. E em muitos outros lugares a gente tem leis, como por exemplo aqui em Rio Grande, que é o meu município, a gente tem lei da doula, já aprovada há 2 anos, mas que no papel sempre está lá linda, mas nunca funcionou na prática. Então a gente tem muita recusa, muitos obstáculos burocráticos à efetivação dessas políticas públicas. Então, política pública linda para falar da humanização e da erradicação da violência obstétrica a gente tem de sobra. No papel está tudo maravilhoso, de sobra, assim, mas na prática a gente tem tido muitas dificuldades para conseguir materializar esses direitos para as mulheres.
principalmente para as que não têm acesso financeiro para buscar uma equipe particular, enfim, e para que consigam reclamar os seus direitos, perceber a violência e reclamar esses direitos. Pelo que tu comentas, então, muito desses empecilhos que vocês encontram, ou melhor dito, né, que nós mulheres encontramos, então, para ter um parto, de fato, muito mais humanizado, livre de violência, está nesse embate mais do poder médico de decidir sobre o corpo da mulher do que propriamente a mulher decidir sobre o corpo dela. Para isso, teríamos que criar também, então, um sistema de política pública que, desde o momento em que eles estão na universidade, que eles estão sendo educados, né, eles pudessem também perceber essa questão da mulher como protagonista do seu próprio parto, né, da mulher protagonista do seu próprio corpo, né. Tu achas que isso, na medida do possível, isso aconteceria? Por exemplo, qual seria o melhor caminho? Não sei, eu sou muito da área das ciências humanas, então eu acho que, assim, um pouco de antropologia, sabes? Um pouco de sociologia ajudaria eles a compreender, né, justamente todas essas questões de relacionamento de poder e tudo mais. Mas, desde a tua perspectiva, o que achas que poderia mudar? Como poderia mudar essa relação? Eu acho, a gente já tem diversos estudos, não é nem eu acho, assim, mas a violência obstétrica, ela é um fenômeno multifatorial. Então a gente tem componente cultural, a gente tem da mãe para a filha que diz assim, minha filha, quando for para o hospital, não grita que é para não te machucarem muito, não grita que é para não, né, para não te negligenciarem, para não abusarem de ti, fica quietinha, te controla. A gente sempre tem esse relato dentro das nossas famílias, como se a violência institucional é algo dado e a gente que tem que se proteger dela, sendo obediente àquela estrutura. Foi por isso que tu foi chamada de ousada, né? Que tu ousou naquele espaço de poder desafiar alguém que estava te tratando sem medo de ser maltratado depois de novo. Né? Que é nosso grande medo, muitas vezes, no ambiente institucional é a reprodução desses maus tratos, né? Putz, vai me pegar de ponta e aí vai me maltratar até a hora que eu sair do hospital. É um medo super frequente. Mas além disso daí, a gente tem, então tem o fenômeno, o fator cultural, a gente tem um fator econômico muito preponderante. Porque assim, o que é um trabalho de parto fisiológico? Ele demora 12 horas, 18 horas. A gente não tem condições de ter um profissional médico com uma formação caríssima, especializadíssima, para ficar ali do lado da mulher, vendo um trabalho de parto evoluir naturalmente. Então, essa demanda, ou ela vai ter que se tornar uma equipe multidisciplinar que acolha essas mulheres, que o pré-natal de baixo risco e os partos de baixo risco sejam atendidas por enfermeiras obstetras, por profissionais que têm capacitação técnica igual, mas que não estão preparados para as maiores complicações, complexidades, né, dos partos, ou a gente vai ficar nisso, porque um médico, pelo plano de saúde hoje, para atender um parto, ele recebe R$300 para ficar 18 horas acordado, para ter que desmarcar um dia inteiro de consultório. Então, eles criam o dia de operar, que aqui em Rio Grande, quarta-feira é bomba. Então, quarta-feira começa às 7 da manhã, o pessoal vai só passando a faca para um lado e para o outro. E o médico tem o seu dia de operar, agenda todo mundo ali naquele dia, faz uma cirurgia atrás da outra e limpa a sua agenda. Porque não é sustentável esse método que a gente tem, essa cultura que a gente tem do meu médico. A gente deveria poder ter confiança em todos os médicos, que qualquer um que eu procurar vai me tratar com a mesma dignidade, com a mesma individualidade, com a mesma atenção. Mas o nosso sistema é tão deficitário, né? E a gente tem tanto essa cultura personalista que a gente diz, nossa, se não for com o meu médico, eu não quero ter parto. E aí é inviável para aquele médico atender 30, 40, 50 partos vaginais no mês. Ele não vai viver, ele não vai comer, ele não vai dormir. Além disso, tem toda essa questão educacional. Então, desde a faculdade, eles já aprendem que aqueles ali são corpos disponíveis, que muitas vezes a mulher entra ali com dor e vai 5, 6 estudantes, mais o preceptor, fazer exame de toque naquela mulher. E que se ela não está cooperando, não deveria ter filho, como eu já ouvi nos corredores da faculdade. Pô, se não quer isso, então que pague particular. Como assim? A gente entende, então, que são vaginas escola, né? Que são corpos que estão ali à disposição para o conhecimento, para o estudo. A gente vê professores, preceptores fazendo intervenções desnecessárias para ensinar aos alunos como se faz. A episiotomia é um clássico, faz episiotomia numa mulher para ensinar para os outros como se faz. Como é que esses profissionais já saem? Qual é a visão que eles já têm?
de que o parto não é um evento fisiológico, é algo que a gente tem que intervir, que pode dar problema, que vai dar problema, que se eu não meter a mão vai estragar, vai estragar, vai estragar. E intervém, e gera uma cascata de intervenções que gera um monte de problemas. Aí chega no fim, a gente diz, nossa, teve que fazer cesárea. Quando, na verdade, se a gente não tivesse feito lá a primeira intervenção, estava tudo bem. A mulher estava desenvolvendo normalmente, naturalmente, aquele trabalho de parto no ritmo dela. E a gente tem essa cultura de que intervir é bom, né? De que o melhor cuidado é a maior intervenção. Então, o médico que interviu muito, nossa, ele cuidou muito. O médico que não interviu nada, nossa, paguei ele para nada, porque ficou lá só olhando. Quando, na verdade, um parto fisiológico é ficar só olhando, né? A mulher sabe o que fazer. Sim. Então é isso, a gente tem muitos fatores e se não tiver uma mudança radical de toda essa estrutura, eu não vejo muito futuro para a nossa assistência ao parto de uma forma geral.